E eu conversando com ele, eu disse, rapaz, eu vou abandonar essa porra, não tá dando certo. Mas onde é que eu vou bater 7 horas e meia de estudos? Essa semana eu não me instalei o meu Instagram no meu celular. Você acha que minha profissão já não é nada demais, nada que agregue, nada que vá deixar você rico? Eu acho que eu não tenho mais o que reclamar aqui pra vocês, tá? Pensar em abandonar os meus estudos pra somente ficar com isso na minha vida, sabe? Ansiedade não deixa você abrir os olhos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui pronta pra estudar. Mas antes disso, vou vir aqui falar com vocês porque eu passei semana passada inteira sem postar nada. E eu tava péssima, gente. Eu gravava uma coisa, não gostava. E aí eu disse, não, eu tô com minha cabeça muito ruim, porque minha semana foi péssima para o meu mental. E eu deixei meio que isso de lado, porque realmente eu tava lidando com os estudos no meio da minha pressão ali, interna e externa. Só que eu gosto de entregar uma coisa de qualidade, eu gosto de postar coisas boas para se verem, né? Coisas de qualidade, mas infelizmente essa semana não, eu tava com essa cobrança em mim, mas a minha cabeça não tava boa. Seguinte, eu tenho passado por um momento onde tudo aquilo que eu falei para vocês sobre querer vencer na vida, né? Tem se provado que é uma coisa solitária, né? A gente sabe que vestibular, estudar para concurso, estudar para qualquer coisa assim que principalmente envolva algo que seja uma coisa só sua, é realmente uma coisa solitária. Muitas vezes as pessoas não vão entender. E eu tenho feito coisas que têm me ajudado. Acho que semana retrasada foi para prever que essa semana passada foi péssima. Porque eu tenho feito coisas para deixar o meu estudo mais tranquilo. Não tenho mais cronometrado meus estudos, isso estava me gerando uma ansiedade. Eu ia lá toda hora olhar o cronômetro. Eu não tô mais usando tanto rede social. Isso pode ser até muito hipócrita de se falar, mas eu não deixei de usar 100%, tá? Eu tô criando conteúdo, mas eu meio que coloquei um limite nisso. Essa semana eu não instalei o meu Instagram no meu celular, mas eu tô usando ele no computador e aí, tipo, eu não tô podendo, não consigo postar nada nesse modelo que eu tô usando, né, ou essas redes sociais. Inclusive, quando eu postei lá que eu tava fazendo isso, eu coloquei bem-vindos a 2010, porque nessa época ainda já tinha redes sociais, mas ainda se tinha ali um controle, um limite das pessoas para usarem aquilo. Então, eu tô fazendo isso mais pra eu me concentrar mesmo nos estudos e, tipo, dar uma separada. Não, esse é o momento de estudar. Não, talvez esse é o momento de produzir conteúdos, entendeu? E como uma pessoa ansiosa que eu sou, eu não posso estar com muitas coisas à minha disposição. Porque eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer outra e tal, sabe? Isso não é bom, gente. Inclusive, foi uma das últimas coisas que eu fiz para acabar de vez com a minha ansiedade, que foi mudar o meu cronograma. Não é aquele cronograma que eu falei, segunda é simulado, terça é isso, é matemática, é biologia, não. O cronograma que eu tava utilizando da plataforma do Ferreto, gente, era o personalizado, mas estava me gerando tanta ansiedade, porque eu coloquei lá horários disponíveis para mim. Tipo, vocês sabem que, como eu expliquei aí em um dos vídeos, se você quer fazer um cronograma personalizado, você tem que botar a quantidade de horas que caibam no... Tipo assim, a quantidade de horas que você pode estudar durante os dias da semana e que caibam até um momento antes da prova do Enem. Então, eu fiz isso, mas eu não tava dando conta, gente, porque eu coloquei 7 horas e meia por dia e 5 horas no sábado. Eu não tô conseguindo, eu não consigo dar conta disso mesmo, eu não consigo estudar 7 horas e meia por dia, porque eu tenho outras obrigações. No sábado, eu faço 3 horas. Quando eu percebi que a data que eu coloquei era lá para 5 de outubro, eu gostaria muito de terminar em 27 de setembro,
para começar o mês de outubro só fazendo revisão, quando eu percebi que eu tava tentando fazer, tentando desacumular, tentando, e não dava certo, e eu ainda queria passar a semana que eu estava exatamente, para que eu adiantasse uma semana e terminasse o cronograma mais cedo. Então, por exemplo, eu estava na semana 16 do meu cronograma personalizado, e eu tava lá, tipo, semana 7, sabe? E aí eu queria desacumular, eu até fiz questão discursiva para fazer revisão por fora. Eu tava vendo revisão, assim, por fora do cronograma em si, que já tem revisão programada, mas eu sabia que como o conteúdo, esse cronograma ia terminar muito tarde, a revisão também ia demorar para chegar, então eu tava meio ansiosa com tudo isso e eu tentava ver aula para adiantar. Eu fiz uma estratégia de ver não sei quantas aulas do conteúdo novo, depois ver a aula de um conteúdo que eu estava exatamente. E eu fiquei assim, de um jeito que... Eu acho que esse poderia ser um dos maiores dos problemas que foi resolvido, porque eu conversei muito, gente, para passar essa ansiedade toda que eu tava, que não é somente pelos estudos. Eu conversei muito com pessoas ao meu redor. Muitas amigas minhas conversaram comigo essa semana e elas, coincidentemente, também estavam passando pelo mesmo. Não a mesma situação de estar acumulada com alguma coisa, não. Mas elas também estavam passando por algum tipo de pressão. Isso me ajudou demais. Me ajudou demais porque eu dei o meu depoimento para elas. Elas falaram, me deram apoio. Meu namorado também, gente, conversei bastante com ele. Eu falando assim, eu tô fazendo esse curso... Esse curso personalizado, esse curso que eu tô acompanhando para ficar em dia com as semanas, o curso a turma, né, vamos dizer assim, e eu conversando com ele, eu disse, rapaz, eu vou abandonar essa porra, não tá dando certo. Gente, não tá dando certo, eu vou continuar nisso pra quê? Só me gerando ansiedade. E aí, no momento que veio isso, que eu conversei muito, fiquei, nossa... A solução era tão simples, mas a mente ansiosa, ela não deixa a gente perceber as coisas. Eu mesma, gente, eu me esforço muito, tá? Eu me esforço muito, eu tenho respeitado meus limites também, mas eu tava proferindo palavras pra mim que eu não esperava. Me sentia horrível e mesmo assim falando coisas horríveis pra mim. E nisso eu não parei de estudar. Por quê? Porque tenho feito essas coisas que eu falei pra vocês e tem me ajudado bastante. E a constância pra mim veio de um jeito que eu tenho percebido esses dias, esses últimos grandes dias, que constância é você fazer sempre. Não significa fazer muito, mas é você não parar. E é isso que eu tenho feito. Às vezes é isso que você faz também e tá aí com sua mente ansiosa, sabe? E tipo, eu já falei e falo muitas vezes aqui, eu não tenho medo de fazer essas mudanças. Porque se a gente sabe que o estudo ele não é confortável, mas se a gente ficar sempre vivendo nisso, a gente não fica bem. Então eu mudei, e o que eu mudei aqui foi para uma turma de abril. Acho que foi a melhor coisa que eu pude fazer, porque aqui tem revisões programadas também, e como eu tô muito eu não tô, tipo, em dia, semana 7, tá? Aqui, eu não tô nessa semana 7, mas é um conteúdo que os próximos conteúdos que eu vou ver são, tipo, revisões, que aqui nessa turma tem, e são conteúdos que talvez eu já tenha visto e aí eu só vou fazer de revisão também. Talvez não precise ver aula, como eu falei, eu não sei se eu falei aqui, mas tem uma parte de citologia que eu já vi na faculdade. Então eu só meio que vou fazer as listas, se precisar vou ver as aulas. Então tudo aqui tá de um jeito que é como se fosse feito pra mim. Então, resumindo, eu abandonei lá aquele cronograma porque eu acho que em questão a horário e data tava me frustrando e tava me gerando ansiedade. E aqui, essa turma que começou, dia 5 de abril, eu acho, ela vai terminar em 27 de setembro. Gente, vai ter revisão do Ferreto, curso de revisão aqui. Quem assina também pode me confirmar aí, eu acredito que sim, né? Mas podem me confirmar, por favor, nos comentários. E aí, o seguinte, tudo que eu já vi, que eu vou ver, tá muito próximo de desacumular. Então, assim, vocês concordam comigo que se eu continuasse naquele e tentasse desacumular,
talvez não desse certo, principalmente porque eu acho que essas aulas aqui, que tem esse curso nessa turma que abriu, em abril, são aulas novas e mais resumidas e tem um conteúdo mais completo em uma aula. E lá no meu outro, no personalizado, ele tava tinha muitas aulas picotadas e pequenas. Só às vezes nem era tão importante assim. Mas concordam que isso que não é tão importante, o professor pode citar em uma aula de 20 minutos daquilo que é de média relevância, por exemplo? Então isso me acalmou um pouco quando eu abri essa turma aqui e me tirou um peso das costas, tá? Eu vou falar bem sério pra vocês, isso me tirou um peso das costas, porque é aquilo, gente, se você não dá conta, não insista. Não insista aonde é que eu iria ver, e é porque eu tava pulando algumas aulas que eram irrelevantes. Mas aonde é que eu vou bater 7 horas e meia de estudo? Só pra, cumprir data? E aí eu vou ser sincera com vocês, eu sou do tipo de pessoa que eu quero ser independente, quero fazer minha parte comigo mesma ali. Não, eu vou fazer esse cronograma personalizado para mim, beleza? Porque eu não dou certo com turma. Mas eu acho que essa foi uma experiência antiga minha, que eu assinava outro curso. E aí lá, eu acho que, eu não tinha tanta noção de organização, talvez. Aí eu meio que não sabia dividir o que estava grande demais e o que era muito pequeno eu dava muita relevância, sendo que não tinha. Coisas do tipo. Mas aqui eu acho que vai dar certo, gente. Eu sinto isso no meu íntimo e não vou mudar mais. Acabou. Não mudei mais cronograma de estudos do meu, que eu faço mesmo, da minha rotina. Não vou mudar mais de turma. Essa eu vou continuar. Até o curso por questões que eu fazia revisão, eu não vou fazer mais. Acabou. Essa é a última coisa que eu vou fazer de mudança aqui nos estudos, em questão a cronograma. E sobre métodos, eu tô muito tranquila porque tem dado super certo pra mim, tudo que eu tenho feito. Então, eu vou ver aulas primeiro, aí faço questões. E, gente, falando um pouco sobre as pressões externas que eu tenho passado por aqui, é que quando eu baixei a minha pressão interna, as pressões externas começaram a falar mais alto, né? Então, algumas cobranças para fazer outras coisas, comentários diminuindo o meu estudo, sabe? A cobrança da gente já é tão alta e muitas pessoas aqui, acredito que você que está me assistindo, talvez você tenha várias outras responsabilidades também, mas acho que as pessoas pensam porque você está em casa e estudando, você não está fazendo nada. Você está sentada na frente do computador. E isso tem me irritado muito e eu juro pra vocês que eu tenho lidado bem. Mas eu acho que de tanto eu ouvir vários comentários assim, ai, não preciso estudar tanto, pessoas diminuindo minha profissão. E, consequentemente, se acha que minha profissão já não é nada demais, nada que agregue, nada que vá deixar você rico, elas também acham que se você não estudar pra isso, não dá em nada. E você pode procurar outra coisa, que é até melhor. Ou, elas não... Às vezes as pessoas não se importam que você faça outra coisa ao invés de você estar estudando. Sendo que, você está estudando, você está ocupada e as pessoas acham que você deveria arrumar uma outra coisa pra fazer, sabe? Enfim, minha vida pessoal. E falo pra vocês, falo sério, eu tenho lidado bem mesmo, mas essa semana eu não aguentei. Minha ansiedade foi a mil, porque eu vou falar... Eu não queria nem estar falando isso aqui, mas eu comecei a pensar de uma forma tão diferente que até eu me assustei. Eu pensei, nossa, deve ser mais tranquilo ser a esposa do troféu. Falar logo, isso é muito bom, você ser amada, você ser cuidada. Só que eu pensar isso me assustou, porque eu sou do tipo de pessoa que eu faço qualquer coisa pra ter as minhas próprias coisas. Precisei sair da faculdade, trancar a faculdade pra dedicar um tempo aí pra que eu realmente quero. Então, eu pensar que eu queria só isso foi uma coisa... Eu não sei nem explicar. Eu espero que vocês entendam, não me levem a mal. Quando eu pensei nisso, eu fiquei, caramba, eu cheguei nesse ponto de pensar em abandonar os meus estudos pra somente ficar com isso na minha vida, sabe? Ansiedade não deixa você abrir os olhos.
Depois de muitos dias escrevendo sobre isso, porque quando eu tô muito mal, gente, eu prefiro muito escrever. E se isso não passa, e até eu mesma conversando comigo mesma no espelho, conversar com outras pessoas é muito bom. E aí meio que tudo isso foi em conjunto. Eu fiquei muito bem. Muito bem, a palavra é muito forte. Mas eu tô bem hoje, confiante de que é o caminho mesmo. O meu caminho da minha profissão eu sei muito bem qual é. E sei que é de estrada com muitas pedras, porque ser da área de medicina veterinária é vasta, diversa, mas é complicada também. As pessoas realmente, tem muita gente que acha que a gente deveria trabalhar por amor, não deveria pagar, mas é uma profissão e muita gente não vê valor nisso. Vou fazer todo o possível, mesmo que eu tenha que trabalhar em outra área para pagar as minhas coisas da medicina veterinária, meus equipamentos, meus cursos, meus negócios. Eu vou fazer o possível porque é o que eu quero pra minha vida, pô. Dificuldade tem tudo. E eu não tiro a questão da desvalorização da minha profissão, do próprio conselho. Eu não deixo de ver nada disso. Mas eu vou trabalhar. E vou fazer o possível. Eu sei, a gente tem que reclamar, a gente tem que falar sobre, sim, essas coisas. Mas se é o que eu quero para mim, para a minha vida, eu vou fazer o possível, vou lutar pelo que for preciso. Sinceramente, gente, não vale a pena você ouvir alguns comentários assim. Eu tô falando do meu caso, da minha profissão. Mas se você às vezes escolhe um curso que não é medicina, porque medicina é uma profissão que recompensa bem, né? Então, muitas vezes a gente que não vai para esse caminho, a gente escuta muita coisa. Eu quero deixar esse recado aqui para vocês que não importa. Passou a semana da ansiedade, passou o tempo difícil, continue. Você tá fazendo certo pelo certo desde que você começou a estudar. Pra que tu vai ouvir a opinião das pessoas assim? Às vezes elas só querem estar certa e provar que tô certa e você, foi pra esse caminho aí e se lascou. Às vezes as pessoas são assim, a gente não pode esperar o apoio das pessoas, a gente não pode esperar sempre, tá? Mas o negócio não é você ficar ruim, o negócio é você parar. Então, fiquei ansiosa, fiquei distante, mas mesmo assim continuei estudando. E você também, você pode estar passando por isso, mas continue estudando, continue na sua, escreva. Eu gosto muito de escrever quando eu tô ruim. Se ouve nesses momentos, porque quando a gente tá em ambientes, em grupos de pessoas assim, o pensamento vai sendo moldado. Não é papo aquele negócio de não manda com tal pessoa porque você vai ser o terceiro, você vai ser o quinto. E as pessoas são ruins, sabe? Às vezes é papo, às vezes não é. Mas na grande maioria das vezes. E aí é isso. E pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer grupo, pode ser família, pode ser. Eu tô me sentindo bem de estar falando isso aqui. Talvez possa ajudar alguém esteja ouvindo. E eu fiquei muito mal. Muito, muito mal mesmo. Essa última semana. Eu não vou mentir, eu fiquei muito mal mesmo. Eu continuei estudando, assim. Mesmo que eu tava estudando, eu tava ansiosa, mas eu tava com o pensamento focado, concentrado. Esses últimos 2 dias eu tava muito ansiosa também. Só que agora que eu conversei e tô melhor, posso afirmar pra vocês. Vamos continuar. Se eu passei, tô aqui, como se eu fosse exemplo, né? Mas se passou essa semana, pra você, foi ruim também, vamos continuar. Porque as coisas continuam, né? Pois é, gente. Vou começar a estudar porque já passei muito tempo hablando. Eu tô feliz que eu fiz essa mudança. Vou falar assim, sendo bem sincera com vocês. Eu tô feliz porque eu acho que agora eu posso terminar no momento que eu quero terminar, lá pra 27 de setembro, como eu falei, ou depois um pouquinho. Mas pelo menos esse cronograma vai até onde eu realmente queria ir. Essas turmas aqui do Ferreto é muito bom também. Só basta você dividir o que eu faço já, geralmente, né?
as disciplinas por dias. Ao longo dos vídeos aí do meu canal, eu mudei tanto, gente. Mas eu confio que essa aqui vai dar certo agora, eu não vou mudar mais não. Sabe o que me deixou mais feliz? É porque tem as revisões programadas já. E eu fico muito preocupada com questão a revisão, porque é uma coisa que a gente sabe que precisa fazer, mas ela fica meio solta, sabe? E o Anki facilita isso. E também, quando se tem essas coisas assim, no seu próprio plano, já ajuda. Eu realmente tenho dificuldade de seguir o que o povo segue também. Mas eu acho que eu não tenho mais o que reclamar aqui pra vocês, tá? Então, bora começar? Tô demorando muito. Mas eu precisava falar tudo isso pra vocês. Sério mesmo.